E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Mas já pegando um pouco da questão do que a gente quer abordar aqui no podcast. Porque a gente falou de Argentina até agora, mas lá a gente tinha a seguinte indagação no título. Será que o Brasil vai tomar o mesmo caminho da Argentina? E eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Sobretudo porque a gente está num primeiro ano de um novo governo que tem, em termos ideológicos, muito mais proximidade com as pessoas que governaram a Argentina durante a maior parte do tempo, né? Um governo kirchnerista, e que também tem ideias econômicas mais, digamos assim, heterodoxas. Então, qual a visão de vocês? Pode começar. Agora sou eu, né? Bem, vamos aos fatos, né? Promessas de campanha sendo cumpridas. A questão do aumento... Primeiro, né? Vamos lá, mudança de conceito. Gasto público não é despesa, não é gasto, é investimento. PEI, vai aumentar gasto público através de aumento de carga tributária. E a gente está falando de alta de carga tributária agora do arcabouço, não. Isso o ministro da Fazenda falou lá em janeiro. Ele anunciou um pacote de 242 bilhões total e de aumento de carga tributária em si, de novos impostos, né? Ou de aumento de alíquota em torno de 153, salvo engano. Então, vai aumentar a fiscalização, acabar com alguns créditos, a questão do CAF, do voto de Minerva. Enfim, isso foi anunciado em janeiro. Eu não entendi porque não deu muito alarde na época. Então, já tinha anunciado isso. A questão do teto de gastos foi também promessa de campanha, de que isso iria ser extinto. É o que está acontecendo, né? A gente teve a votação aí do novo arcabouço, que é uma régua com regras fiscais para o governo não gastar além do que deveria, já que, né, como o Bruno mencionou, a gente gasta mais do que arrecada desde 2014. Em 2022 mudou ali um pouquinho, mas os 2 primeiros bimestres desse ano a gente já está em déficit também, o próprio Tesouro já soltou os números. Então, assim, esse tipo de medida, novamente, antes de qualquer outro comentário, não tem discussão a respeito da qualidade do gasto, não tem discussão sobre enxugar a máquina pública, muito pelo contrário, novos ministérios, etc. e tal, né? Então, assim, isso já nos prova que melhor não vai tornar a nossa situação fiscal. Melhor não vai, ou muito menos manter, né? Não vai manter, muito menos melhorar, no caso. Então, assim, são medidas que são muito sérias, muito graves. O Brasil não deveria aumentar o gasto. Novamente, repito, não tem discussão sobre a qualidade do gasto, e eu estou falando de pastas essenciais, principalmente educação, tá? Não tem essa discussão. Mas voltando. Então, se a gente está aumentando o gasto, o Brasil gasta mais do que arrecada, isso gera aumento de impostos, carga tributária, isso afeta o PIB, isso aumenta a dívida pública, interfere na inflação, e a gente ainda está nesse morninho até haver a troca do presidente do Banco Central, tá? Porque, e aí eu puxo o exemplo, o exemplo do que aconteceu na Turquia. Se a gente tem a Argentina, eu sempre chamo a Argentina de nosso laboratório de ensino. A gente que tem que aprender, a gente aprende lá. Não sei se a gente vai aprender mesmo. Agora, em relação a essa questão do Banco Central, que eu acho que vai minar muito mais do que pode acontecer, que já está acontecendo, é o exemplo da Turquia, que teve muita interferência do Banco Central e aí a inflação pipocou de vez. Isso na prática. Então, um exemplo prático, né, da Turquia. Ali teve interferência na independência do Banco Central, trocou o presidente do banco, não agraciou o governo, ficou trocando, aumentou, diminuiu os juros, a inflação foi aumentando de uma forma absurda. Eu não lembro dos números, tá? Agora. Eu tenho aqui. A inflação na Turquia nos últimos 12 meses, 43,6%. Agora, fala antes da pandemia. Mas chegou até 80% no começo do ano. Chegou até 80%. Aqui no ranking que eu tenho, tem uns 40 países. Acima da Turquia está a Argentina. Então assim, só fechando o raciocínio. Nossa, mas a gente não está imprimindo dinheiro como a Argentina está imprimindo dinheiro. Beleza, a gente vai exaurir todas as nossas outras oportunidades para chegar nesse ponto, porque a gente está mostrando aqui o tempo inteiro que inflação aumenta. Chegou a determinado ponto, ele perde o controle, sai do controle. Então, hoje a gente sofre, o brasileiro sofre, pessoas pobres, que são as mais afetadas, sofrem uma inflação que vai de 1 a 2 dígitos. Aí, agora, coloca na cabeça a gente indo para 20, porque a Argentina, antes da pandemia, estava com inflação de 20, 30. Então, assim,
com as medidas radicais ali do Alberto Fernandes, foi de uma forma exponencial. Então, tá muito perto do precipício o tempo todo. E aí meu questionamento fica, a gente vai ficar brincando do lado do precipício para o negócio, sabe? Porque eu estou explicando isso porque tem muitas pessoas que defendem o aumento de gasto público. Tem muitas pessoas que defendem a derrubada do teto de gastos. E a conta não fecha. Se sua conta não fecha no seu orçamento familiar, se você gasta mais do que você ganha, não fecha, imagina para um governo. E a pior notícia de todas é que é um grupo de pessoas usando o seu dinheiro, decidindo pela sua vida todo santo dia. E a maioria dos brasileiros não percebe o quanto que empobrece com esse tipo de medida.